Olá pessoal, eu estou gravando essa videoaula aqui, tá? Para a gente estar corrigindo as duas atividades que eu passei referente ao mês de junho. As primeiras atividades e as segundas atividades referente ao mês de junho, tá? Que atividades foram essas? Vamos lá. A primeira diz respeito a essa fotografia do livro de vocês, né? Então, o que é que a questão pergunta? Que atividade era para vocês fazerem, né? Copiar e responder a questão da página 129 do livro, ponto de partida, que é essa página aqui que vocês estão vendo, tá? Então eu copiei as questões aqui e coloquei antes, né? Ele falou o seguinte: no cotidiano das grandes cidades brasileiras é muito comum encontrar situações como a mostrada nessa abertura. Em sua opinião, quais são as causas dessa triste realidade, tá? Então a gente observa aí, né, pessoal, na imagem, né, ao fundo, os arranha-céus, os prédios, né, e no primeiro plano, nessa região mais pobre da cidade, as pessoas que vivem em favelas praticamente, né, sem saneamento básico, tá? Então quais são as causas? De maneira bem simples, né? A desigualdade social é a principal razão, né, do cenário retratado nessa fotografia. São as desigualdades sociais, né? Onde no Brasil ainda existe essa grande desigualdade, onde muitos ganham pouco e poucos ganham muito, né? Então, a outra atividade que eu passei para vocês, né, nas primeiras atividades de junho, foi fazer a leitura das seguintes páginas do livro, 130 a 137, em seguida elaborar e responder 10 questões sobre as mesmas, tá? Então, eu imagino que todos vocês tenham feito, tá? Eu estou recebendo ainda. Quem não fez pode fazer e está mandando, tá? Eu quero até parabenizar alguns alunos que realmente estão fazendo todas as atividades do segundo ano, estão mandando. E todos, né? Na medida do possível que vocês possam estar fazendo, a gente sabe das dificuldades que cada um de nós estamos enfrentando nesse momento de pandemia, tá bom? Então, aí foram as atividades, as primeiras atividades, tá? Aí, quais foram as segundas atividades do mês de junho? A primeira foi realizar a leitura das páginas 138 a 143 do livro, tá? Eu imagino que todos vocês tenham feito, com certeza, não é isso? A outra atividade foi copiar e responder as duas questões da página 138 do livro, conversando com a sociologia. Então, a atividade era essa daí, né? Tinha que observar essa tabela, tá? Essa tabela eu só fiz pegar do livro e coloquei para gente, para facilitar o nosso estudo, né? Onde mostra a evolução, né? Do ano de 2004 a 2014, coeficiente de Gini, a média de renda familiar per capita e a taxa de pobreza extrema, né? Então a gente vai analisar com base nesses dados aí, tá certo? Não com o que está acontecendo atualmente, e com certeza vai aumentar um pouco das desigualdades sociais devido a essa pandemia, tá? Lembrando, pessoal, que o coeficiente de Gini foi um coeficiente criado, né, por Conrado Gini, né, onde ele mede, tá? As diferenças sociais entre os mais pobres e os mais ricos, né? As diferenças de rendas, tá bom? Entre essas classes. Vamos então aqui, eu digitei as questões para a gente responder juntos, né? São as mesmas que estão naquela imagem, só que agora maior, tá? A primeira, qual interpretação é possível realizar sobre a desigualdade social no Brasil? Então, pessoal, a gente observa, né, uma nítida melhora no quadro social da população brasileira, como sempre com base naquela tabela de 2004 e 2014, né? Como uma redução do coeficiente de Gini, né? Eu acabei de explicar, o coeficiente de Gini ele mede, né, as diferenças de renda entre as classes mais pobres e os mais ricos. Melhora na renda familiar per capita e redução da taxa de pobreza extrema, tá? Isso até 2014 a gente está se baseando, tá? A gente sabe que a gente está passando por essa pandemia e vai ter vários desdobramentos. Com certeza isso vai afetar as desigualdades sociais. Questão 2. Observando a realidade atual, qual é a sua opinião sobre a tendência desse fenômeno, crescimento ou queda? Então, pessoal, isso é uma questão meio contemporânea, é o momento que a gente está vivendo, né? Então, pelo que a gente está observando, vai ter um crescimento no quadro da desigualdade social, né? Se não houver uma ampla
um amplo projeto, né, que ajude esse pessoal devido a essa pandemia. Essa pandemia está servindo, pessoal, para agravar, mostrar essa desigualdade que existe entre os mais pobres e os mais ricos, não é isso? Tá certo? Vamos continuar então. Qual foi a outra atividade? Copiar e responder as 6 questões da página 143 do livro, revisando. Então, vamos às 6 questões, né? A primeira é: a PEA é a sigla para a População Economicamente Ativa. Como é constituído a PEA e como ela se apresenta no Brasil? Então, a PEA é constituída pela população ocupada e população desocupada em busca de ocupação remunerada, ou seja, basicamente a população economicamente ativa é aquela população que exerce uma atividade remunerada, né, está em idade para trabalhar, e aqueles também que estão procurando, né, uma ocupação remunerada, tá? No Brasil, a maioria da PEA desenvolve atividades no setor terciário. Lembrando que o setor terciário é aquele setor do comércio, né? Nós temos os 3 setores da economia: o secundário, o setor primário, secundário e terciário, tá? Então, seguida pelos que trabalham no setor secundário, né? E por último, no setor primário da economia. Só refrescando a memória de vocês, setor primário é aquele voltado mais para a agricultura, tá? O agronegócio, o secundário é o setor das indústrias, né? E o terciário, o setor do comércio, tá? Atividades comerciais, os bancos, etc. Tá bom? Questão 2. A mortalidade infantil corresponde ao índice de crianças que morrem em 1.000 nascidas vivas, tá? Ou seja, a quantidade de crianças que morrem para cada 1.000 que nascem, né? Então, discorra sobre a evolução da mortalidade infantil brasileira. Como ela se apresenta nos dias de hoje? Então, a resposta de maneira resumida para vocês é o seguinte: nas últimas décadas, o índice de mortalidade infantil diminuiu no país. Contudo, ainda é considerado alto, tá? Em 2015, então vejam só, tá só o quê? Com 5 anos, né? Praticamente para fazer 5 anos. Segundo o IBGE, eram 13,9 óbitos infantis para cada 1.000 crianças nascidas vivas, tá? Então a mortalidade infantil ainda é um pouco alta, tá? Então a mortalidade infantil alta é tipo de países subdesenvolvidos, né? Países pobres, tá? Então, quanto mais desenvolvido é o país, menor é a taxa de mortalidade infantil, claro, tá bom? E até pelas condições de saneamento e tudo mais, tá? Vamos continuar, que é para o vídeo não ficar muito longo. Lembrando que aqui eu estou corrigindo rapidamente, né? As 2 primeiras atividades que eu passei no mês de junho, né? Na primeira semana, segunda semana, tá? Então, 3. O índice de desenvolvimento humano, o IDH, né, é um indicador utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o PNUD, para aferir a qualidade de vida, e está baseado em 3 critérios: saúde, educação e renda, ou seja, grau de escolaridade, renda per capita e expectativa de vida, né? São os 3 indicadores do IDH, tá? É um índice criado pela ONU, que ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor é a qualidade de vida da população daquele país, tá bom? Então ele leva em consideração 3 aspectos: grau de escolaridade, renda per capita e expectativa de vida, né? Que no caso ele fala saúde, educação e renda. Então, compare a posição, continuando a pergunta, compare a posição do Brasil no ranking do IDH, né, com sua posição econômica no mundo. Então, pessoal, segundo o relatório do PNUD, em 2014 o IDH do Brasil era de 0,755, tá? Pode ser considerado um IDH médio, né? O país ocupava 75, né, a posição 75 no ranking mundial, ao passo que a sua economia figurava naquele ano entre as 7 maiores do planeta. Agora, é claro, né, pessoal, devido a essa pandemia, com essa crise global, o Brasil cai um pouco nesse ranking em relação à economia, mas com certeza o Brasil ainda está ali entre as 10 maiores economias do planeta, tá? Nona, décima, né? Está entre os 10 maiores, tá bom? Vamos para a próxima questão. Analise a questão da cidadania e democracia, relacionando com o grau de desigualdade existente no Brasil. Então, pessoal, é complicado. A gente sabe que existe uma grande desigualdade social no Brasil, isso fruto, né, da história, do histórico que a gente tem, tá?
Então vamos à resposta. No Brasil, por questões históricas, né, existem enormes obstáculos ao exercício da cidadania e da democracia. Os direitos iguais expressos na Constituição não são verificados na realidade brasileira, né? Um exemplo são as desigualdades econômicas, né? Então, pessoal, a gente observa que no Brasil ainda existem umas grandes desigualdades sociais, né? Onde muitas vezes a classe mais pobre, né? Nós, os mais pobres, não conseguimos exercer a nossa cidadania, né, em função dessas desigualdades, dessas disparidades, né, que muitas vezes beneficiam somente a classe mais rica, né, enquanto os mais pobres, os mais humildes, ficam à mercê, né, dos seus direitos, tá bom? Então, basicamente é isso. Quem respondeu nesse sentido também está correto, tá? Não tem problema não, não é obrigado a ser igual a essa que eu estou falando para vocês, não. Vamos para a próxima questão, identifique estratégias que promovam formas de inclusão social e que possam combater ou minimizar a desigualdade brasileira, tá? Então vamos lá. Estudiosos, pessoal, indicam que algumas ações imprescindíveis para que haja diminuição das desigualdades no Brasil, né, para diminuir essas desigualdades sociais no Brasil, elas passam por temas relacionados à transferência de renda, né, por exemplo, a necessidade de modificar a política tributária, pois os 10% mais pobres têm 1/3 de sua renda confiscada por tributos, enquanto os mais ricos apenas 1/5. Ou seja, as pessoas mais pobres, pessoal, no Brasil, são as que pagam mais, né, mais impostos, enquanto os mais ricos pagam menos. Né? Então, a questão da melhoria, para melhorar, né, as desigualdades sociais, passa por essa questão também, né, para alguns estudiosos. E também sugere que a tributação deva focar mais na renda das pessoas, né, em bens e patrimônio e menos no consumo, né, para diminuir essa desigualdade social brasileira, tá bom? São algumas sugestões de alguns estudiosos, tá certo? Vamos para a sexta. O que é IDG? Como o Brasil se insere nessa questão se comparada com o resto do mundo? Vamos à resposta. O IDG, pessoal, é o índice de gênero, né? Ele classifica os países de acordo com a situação de igualdade de gêneros, né? Ou seja, igualdade entre homens e mulheres, né? Então vamos lá. O Brasil, ele ocupava em 2013 a posição de número 85, tá? Então isso é o IDG, tá? Ele classifica os países de acordo com a situação de igualdade de gêneros, tá certo? Tá bom? Então, eu acredito que agora a gente concluiu, então, com essa sexta questão, essas atividades. Então, pessoal, eu estou aqui, tá, para agradecer vocês mais uma vez. Eu sei que a gente vive um momento difícil, tá? Mas todas as minhas atividades estão lá na sala virtual, na nossa sala virtual. Quem quiser correr atrás, fazer as outras, pode ir fazendo e me entregando aos poucos, tá bom? Ok? Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Um abraço a todos e até a próxima, tá bom?